www.fansdapsicanalise.com.br. Um assunto agora muito importante, tá bom? Que é sobre o transtorno de personalidade borderline em uma perspectiva analítico-comportamental. Preste atenção, tá bom? É um texto muito interessante sobre esse transtorno que não é fácil de ser diagnosticado, tá bom? Acredito que eu que por conta de uma sociedade realmente bem cá entre nós, bem doente, essa que a gente vive, muitas neuroses realmente, todos nós praticamente, né, temos. Mas esse transtorno de borderline, principalmente, é um transtorno bem complicado realmente, e o diagnóstico realmente também não é tão simples, tá bom? E eu vou passar agora para vocês, tá bom? Vem do Fãs da Psicanálise, esse site que eu realmente gosto muito, um dos que eu mais utilizo aqui. Não sei, inclusive, como fazer para agradecer ao pessoal, mas vou entrar em contato e realmente, já de antemão, dizer que é sensacional e agradecer, né, por utilizar bastante esse site aqui no programa Radioterapia, mas com certeza a gente está sempre dando os créditos, ou seja, a fonte de onde a gente tira todo o material para utilizar aqui é sempre falado, tá bom? Muitas vezes a gente comenta alguma coisa em cima quando é preciso, quando eu acho que realmente necessita, ou eu tenho alguma condição de falar, porque não domino tudo, obviamente, mas é um site realmente muito interessante, e há textos realmente que não necessitam de absolutamente mais nada. Em si, eles já trazem todas as informações necessárias. Presta bem atenção. Em uma visão analítico-comportamental, a personalidade diz respeito às formas com que uma pessoa frequentemente se comporta em sua interação com o mundo, conferindo um caráter consistente e previsível. Assim dizemos que um indivíduo tende a se comportar de determinadas formas, e essa estabilidade no padrão comportamental é o que permite a previsão de como ele provavelmente se comportará a depender da situação. Esse padrão comportamental, chamado de personalidade, é aprendido durante a história de vida de cada um. Portanto, ninguém nasce predeterminado a se compor de um jeito ou de outro, mas aprende o seu jeito de ser por meio das experiências de vida. Nesse processo de aprendizagem, inicialmente, a criança aprende a ficar sob controle do ambiente externo. Vai uma notazinha aqui, do que as pessoas ao redor dizem ou fazem. E posteriormente, aprende a ficar sob controle do ambiente interno, dos próprios pensamentos, desejos e sentimentos. Pessoas que têm um histórico de invalidação frequentemente têm algum nível de dificuldade de ficar sob controle do seu ambiente interno. Experiências de invalidação dizem respeito a situações em que a opinião própria, seus sentimentos, sensações e desejos, por exemplo, foram ignorados ou punidos de alguma forma pelas pessoas com quem se convive. Assim, práticas de invalidação ensinam a pessoa que ela está errada sobre suas percepções e descrições acerca de suas experiências, incluindo suas próprias emoções. Uma criança é invalidada, por exemplo, se frequentemente relata sentir fome, mas sua mãe diz: você não está com fome, e só alimenta quando ela, a mãe, sente fome. Quando a criança vive frequentemente experiências como essa, ela pode aprender que não sabe o que sente. Preste atenção, gente, preste atenção, que sutileza. Mas que os outros sabem, e portanto, ela precisa que o outro lhe diga o que fazer e quando fazer. Logicamente, este exemplo é simples e didático, sendo apenas o exemplo de uma cena possível
de ser vivenciada em uma família tipicamente invalidante. Um histórico de invalidação, portanto, traz prejuízos ao indivíduo, porque o coloca em uma condição de dependência do ambiente externo e das pessoas, pois ele não aprendeu e não sabe o que quer, o que sente, o que deve ou não fazer, como e quando fazer, precisando que os outros lhe digam tudo isso. Esse padrão de dependência das pessoas leva o indivíduo a uma sensação de impotência, de vazio, de insegurança, confusão e indecisão, e devido a essa instabilidade e inconsistência, essas pessoas mudam a forma de se comportar rapidamente. Linehan, em 2010, se refere a essa mudança repentina de comportamentos quando diz que, para estas pessoas, a identidade é definida em termos de cada momento atual e cada interação experimentada isoladamente e, assim, é variável e imprevisível ao invés de estável. É essa inconsistência e imprevisibilidade comportamental que caracteriza, de modo geral, o TPB, transtorno de personalidade borderline. Linehan, 2010, pontua as seguintes consequências de se conviver em ambientes invalidantes. Preste atenção. 1. A criança não aprende a nomear as suas próprias emoções. 2. Não aprende a administrar suas emoções. 3. Não aprende a nomear as reações emocionais. 4. Não aprende a tolerar a tensão ou formular expectativas realistas diante de uma situação. 5. A criança aprende que é preciso ter reações emocionais intensas para que se obtenha algum resultado favorável. 6. E aprende que não pode confiar em suas emoções e cognições, necessitando buscar no ambiente externo o que ela deve pensar, sentir ou fazer. A dependência do ambiente externo traz ainda outros prejuízos, como a dificuldade de ficar sozinho, pois estar só significa estar sem seu referencial externo. Aquele que diz o que deve ser feito ou sentido. Essa dificuldade também costuma ter como pano de fundo um histórico de negligência, em que os pais não atenderam às necessidades básicas da criança, ou não forneceram suporte emocional quando necessário, deixando-a só e tornando aversiva essa experiência. Para fins de diagnóstico, o DSM-4 TR classifica o transtorno de personalidade borderline como caracterizado por um padrão invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, autoimagem, afetos e acentuada impulsividade, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, como indicado por 5 ou mais dos seguintes diagnósticos. Presta bem atenção. Esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginado. Uma nota. Não incluir comportamento suicida ou automutilante. 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. 3. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e resistente na autoimagem ou do sentimento de self. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa: gastos financeiros, sexo,
abuso de substâncias, direção imprudente, comer compulsivamente. Vai mais uma notinha. Não incluir comportamento suicida ou automutilante. Coberto no critério 5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. 6. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. Por exemplo, episódios de intensa disforia, irritabilidade ou ansiedade, geralmente durando algumas horas e apenas raramente mais de alguns dias. 7. Sentimentos crônicos de vazio. 8. Raiva inadequada e intensa ou dificuldade em controlar a raiva. Demonstrações frequentes de irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes. 9. Ideação paranoide transitória e relacionada ao estresse ou severos sintomas dissociativos. A partir do que se sabe a respeito desse transtorno, Linehan, criadora da terapia comportamental dialética, a DBT, para o transtorno de personalidade borderline, classificou as dificuldades características do transtorno em 5 padrões diferentes. Presta bem atenção. A desregulação emocional é caracterizada por reações emocionais intensas, relacionadas a episódios depressivos, crises de ansiedade, irritabilidade, raiva e as suas formas de expressão. 2. A desregulação interpessoal se refere a relações que são estáveis, porém intensas e conflituosas, marcada por esforços para evitar o abandono de uma pessoa significativa. 3. A desregulação comportamental é marcada por ameaças de suicídio ou para-suicídio, comportamentos autoagressivos e impulsivos, tipo abuso de substâncias, compras, sexo e etc. 4. A desregulação cognitiva. Esta é marcada por formas breves de despersonalização, dissociação e delírios, e ocorrem a partir de situações estressantes que a pessoa vivencia. 5. A disfunção do self é caracterizada por uma percepção instável de si e sensação de vazio crônico. A terapia comportamental dialética, DBT, de Marshall Linehan, tem obtido resultados satisfatórios no tratamento do transtorno da personalidade borderline. No entanto, o TPB e a DBT são pouco conhecidas pela população, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento para esses casos. Nesse sentido, entender as características principais do transtorno é um primeiro passo rumo à conscientização. Quando você terminar de ver esse vídeo que vai para o canal do Lauro Arraes no YouTube, tá bom? De antemão peço para que você já se inscreva lá no canal, toque o sininho, que é para toda vez que entrar um vídeo você ser alertado, tá bom? Então você vai encontrar muita coisa lá. Quando você vê esse vídeo, eu gostaria muito que você visse mais uma vez, tá bom? Porque esse transtorno borderline é realmente bastante difícil, tá bom? E difícil também, né, de você identificar, tá certo? Então, acompanha no YouTube o canal do Lauro Arraes, tá bom? Se inscreve lá, bate no sininho e você vai encontrar também isso, e vai encontrar muito mais coisas na web Rádio Holística Brasil. E o acesso bastante simples, www.lauroarraes.com.br. Eu te agradeço bastante, tá bom?
Daqui a pouco o programa Radioterapia está de volta. Lembrando que você também pode baixar o aplicativo da Google Play para a Web Rádio Holística Brasil. Basta acessar a Google Play e colocar lauraarraes.com.br, tá bom? Um abraço bem grande e um beijo no teu coração.